Um processo petroquímico gerou a mistura em partes iguais dos alcinos com fórmula molecular C6H10. Por meio de um procedimento de análise, determinou-se que essa mistura continha 24 gramas de moléculas de alcinos que possuem átomo de hidrogênio ligado a átomo de carbono insaturado. E a gente quer saber qual é a massa dessa mistura em gramas. Pelo texto, a gente precisa montar primeiro todas as estruturas possíveis que vão de acordo com essa fórmula molecular C6H10. Então a primeira, que é a mais simples, vem ser essa daqui que eu estou fazendo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aí eu teria a ligação tripla aqui no primeiro carbono. E aqui nesse caso, eu vou colocar aqui por uma finalidade didática, eu vou colocar em verde o hidrogênio para vocês verem que é disso que a questão está falando. Ela está dizendo que dentro da mistura, 24 gramas eram moléculas de alcinos que possuem átomo de hidrogênio ligado a átomo de carbono saturado. Então, no caso, esse hidrogênio em verde, ele está ligado a um carbono insaturado, por conta da tripla ligação. Então, esse tipo de molécula que a gente vai utilizar para poder relacionar com os 24 gramas e depois achar a resposta. Então, a gente vai ter que montar todas as estruturas possíveis, tá? Então, essa daqui é a primeira estrutura, que seria o X1-ino. Eu não precisaria colocar esse 1, mas eu estou colocando só por finalidade didática para ficar melhor de vocês verem, tá? A próxima estrutura que eu posso ter, outra possibilidade, é essa daqui, que seria o X2-ino. A quarta estrutura eu vou botar no carbono de número 3 para o 4, Então observe lá, 1, 2, 3 para o 4. Então esse daqui seria o X3-ino. E aí, se eu continuar essa brincadeira de andar com a dupla ligação, se eu colocar no próximo carbono, aí eu volto a ter o X2-ino, que eu estaria vendo a molécula ali pelo outro lado. Então, mais possibilidades que eu vou ter que gerar aqui é pensando na questão de ramificação. Então, eu vou começar trabalhando com uma estrutura ramificada, vou colocar com 5 carbonos, aí eu vou colocar a tripla ligação no primeiro carbono para o 2, e aí eu vou colocar um grupo metil aqui no carbono de número 3. Qual seria o nome desse composto? Esse cara aqui seria o 1, 2, 3, esse cara aqui seria o 3-metil-pente-1-ino, tá? Mais uma vez colocando 1 por uma finalidade didática mesmo, facilitar aí a compreensão de vocês. E não sei se vocês estão reparando que eu posso pegar essa ramificação e colocar aqui no outro carbono, no carbono de número 4. E aí eu teria essa estrutura aqui, tripla ligação no primeiro carbono aqui, E eu teria a ramificação metil aqui. Aí aqui nesse caso seria o 4-metil-pente-1-ino. Então até agora nós temos quantas estruturas? 1, 2, 3, 4, 5. Que mais estrutura eu posso ter? Posso pensar em andar com essa insaturação aqui, Aí eu teria essa estrutura aqui com 5 carbonos, Vou colocar aqui nesse carbono, 2 por 3. Aí aqui, nesse local que eu estou colocando a seta, não tem como colocar ramificação e nem nesse outro carbono aqui. Por quê? Porque aí o carbono passaria a fazer mais de 4 ligações, Então a única possibilidade de ramificação é nesse carbono aqui. Então nesse caso, eu teria o 4-metil-pente-2-ino. Então a gente chegou a 6 estruturas. E agora eu vou tentar montar uma estrutura com 4 carbonos para ver se dá para colocar ali a ramificação. Com 4 carbonos, eu não consigo colocar, por exemplo, nesse carbono de número 3, eu não consigo colocar o grupo etil, tá? Não dá para fazer isso. Por que não dá para fazer isso? Porque eu teria esse camarada aqui, a cadeia principal iria vir aqui para baixo, aí eu voltaria lá no 3-metil-pente-1-ino, aqui que a gente já fez. Mas dá para eu pensar em colocar um grupo metil aqui para baixo e um grupo metil aqui para cima. Aí, nesse caso, eu teria 3,3 dimetil-but-1-ino, tá? Então, essas seriam aqui as estruturas possíveis. Então, a gente contou aqui uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 estruturas. Como ele diz que, que os 24 gramas é o que tem o hidrogênio ligado a carbono saturado, então vamos colocar aqui na cor azul o seguinte, olha, esse cara aqui, o X1-ino, faz parte
do grupo dos 24 gramas, que a gente já falou. Aí o X2-ino não vai fazer parte. Por quê? Porque esse carbono e esse outro que são insaturados não possuem hidrogênio, né? Porque eles já estão com as 4 ligações ali. Nem o X3-ino. Aí aqui no 3-metil-pente-1-ino, esse camarada está dentro do grupo dos 24 gramas por causa de que a insaturação está na ponta, né? O mesmo vai ocorrer com 4-metil-pente-1-ino, né? Aqui na ponta, o 4-metil-pente-2-ino não vai acontecer, porque esses dois carbonos aqui não possuem hidrogênios, e vai acontecer também no 3,3-dimetil-bute-1-ino, tá? Aqui também vai acontecer, por causa de estar aqui na ponta. Então, no final das contas, a gente contou quantos grupos? 1, 2, 3 e 4, né? Então, a gente tem o seguinte, olha, o texto disse que 4 partes daquela mistura, né, no final das contas, que a gente acabou de ver, tem uma massa de 24 gramas, mas a gente conferiu que essa mistura apresenta 7 possibilidades de alcinos lá, então a gente vai procurar saber qual é a massa das 7 partes, então por uma regra de 3. E aqui eu vou fazer o x, parte com partes eu corto, multiplico cruzado, e aqui eu chegaria a 42 gramas, tá? E aí a nossa resposta correta seria a letra C. Lembrando que a questão disse, né, que o processo petroquímico gerou uma mistura em partes iguais. Tá bom, galera? Então é isso. Letra C é a alternativa correta.